Pai solteiro arrisca tudo para salvar gêmeas e descobre que são filhas de um milionário. No parque, a risada das gêmeas ecoava como uma melodia suave em meio ao barulho das crianças e ao vento nas folhas. Miguel, nervoso, observava cada movimento delas. Desde que sua esposa falecera, a vida tinha se tornado uma montanha-russa de desafios. Ele tentava ser o pai que elas precisavam, mas a dor e a falta de dinheiro pesavam como uma âncora. Cada dia era uma luta constante para manter o sorriso no rosto, mesmo quando o coração gritava de angústia. O sol estava alto e as gêmeas, Clara e Luísa, estavam animadas com o passeio ao parque. Elas corriam, brincando de esconde-esconde entre as árvores. Miguel aproveitava aqueles momentos, mesmo que por trás de seu sorriso se escondesse um aperto no peito. A vida sem a esposa era um eco solitário, e ele tentava preencher esse silêncio com risos, mas as sombras da perda ainda eram muito pesadas. De repente, Clara e Luísa desapareceram. Miguel sentiu como se o chão tivesse escorregado sob seus pés. Um nó se formou na garganta e o coração disparou. Ele correu em círculos, chamando os nomes delas, mas tudo que ouviu foi o barulho abafado da multidão. O pânico tomou conta de cada célula do seu corpo. Seria possível que elas tivessem ido mais longe? O que ele faria sem elas? O tempo parecia se esticar de forma cruel. Então, em meio ao desespero, Miguel ouviu rumores. Pessoas murmuravam sobre um misterioso milionário local que estaria por trás de desaparecimentos inexplicáveis. Ele sentiu um arrepio ao ouvir falar daquele homem enigmático, um tal de Lorenzo, que ninguém realmente conhecia, mas todos tinham medo. Havia algo obscuro em sua presença. Ele aparecia em festas, comprava propriedades luxuosas e, segundo sussurros, tinha uma ligação estranha com a memória da esposa de Miguel. Com o coração acelerado e a mente turva, Miguel decidiu procurar a tal figura. O que ele sabia? Ele podia estar, de fato, arriscando tudo. O normal e o sobrenatural parecia esmaecer. Ele viu algo que fez seu sangue correr frio. Fotos de sua esposa adornavam as paredes para Lorenzo. Como eles se conheciam? A verdade poderia ser mais estranha do que ele imaginava. Em meio ao desespero, seu celular vibrou. Era uma mensagem anônima. Elas estão mais perto do que você pensa. Miguel sentiu a adrenalina invadir seu corpo. Estaria alguém brincando com seus sentimentos? Ou, de fato, havia a esperança de reencontrar suas filhas? E se Lorenzo estava por trás de tudo? Que segredos estariam escondidos em seu passado? Miguel estava em um labirinto de mistérios e perguntas. O que ele faria seguir? Até onde ele iria para proteger o que lhe restava da família? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel estava paralisado com a mensagem no celular. Elas estão mais perto do que você pensa. Ele sentiu o coração pulsar forte no peito, como se estivesse prestes a explodir. Ele não sabia se aquilo era uma ameaça ou uma pista. Decidiu ignorar o medo e seguir em frente. A casa abandonada se ergueu à sua frente, parecendo um gigante adormecido. Miguel respirou fundo e entrou. O ar estava pesado, com um cheiro de mofo, e o silêncio era abrasador. Passos lentos, o coração acelerado. Ele sabia que qualquer barulho parecia amplificado naquela solidão. As fotos da esposa ainda estavam lá, observando-o. A cada imagem, o nó na garganta apertava mais. Enquanto ele examinava as paredes,
encontrando recordações que deveriam ser sagradas. Uma porta rangia aos fundos. O som congelou sua respiração. Alguém mais estava lá. Ele se aproximou lentamente, cada passo dando um novo sentido ao seu terror. A porta estava entreaberta. Ele colocou a mão na maçaneta, hesitou por um segundo e decidiu entrar. Do outro lado, uma sala em ruínas, papel de parede caindo e uma mesa bagunçada. No centro, uma caixa. Miguel sentiu um frio na espinha. Se fossem suas filhas, uma pista talvez estivesse ali. Com as mãos trêmulas, ele se aproximou, e ao abrir a caixa, suas esperanças quase foram desfeitas. Fotos das gêmeas, Clara e Luísa, rindo, brincando. Mas uma delas tinha algo diferente. Uma marca de nascença, uma marca que ele conhecia bem. O celular novamente vibrou. Outra mensagem. Você está mais perto do que imagina, Miguel. O que você não sabe mudará tudo. Ele não entendia. E na mesma hora, a porta atrás dele se fechou com um estrondo, fazendo-o pular. O coração batia descontroladamente. Estava preso. Desesperado, ele começou a procurar outra saída. E então, ouviu uma voz. Você não deveria estar aqui. Era uma mulher. Ele virou a cabeça e viu uma figura sair das sombras. Era uma mulher de cabelos longos e escuros, com um semblante que misturava temor e uma estranha familiaridade. Quem é você? Perguntou Miguel, tentando parecer mais corajoso do que se sentia. Eu sou Sofia. Ela falou baixo, como se o som pudesse chamar mais problemas. Você precisa saber a verdade sobre suas filhas. O sangue dele ferveu. O que você sabe sobre elas? O que aconteceu com Clara e Luísa? Sofia hesitou, mas os olhos dela estavam cheios de uma dor que Miguel jamais viu. Sou irmã da sua esposa. Você não sabia, não é? Seus pais nunca contaram. Nós temos um legado e você estava prestes a ser puxado para isso. O destino de Clara e Luísa não é o que você pensa. As palavras dela atingiram Miguel como uma paulada. Irmã? Mas não pode ser. Ela nunca disse nada. Miguel estava em choque. Sua mente girava. A verdade que ele ignorava agora fazia erupção em sua vida como um vulcão. Clara e Luísa não eram apenas filhas de um homem comum. Elas estavam ligadas a algo muito maior. Nesse momento, ele ouviu passos rápidos se aproximando. A porta foi arrombada e lá estava Lorenzo, a figura que todos temiam. O olhar dele era penetrante, cheio de segredos e poder. Miguel olhou para Sofia, buscava respostas, mas o pânico aumentava na sala. Você não deveria ter vindo aqui, Miguel. A voz dele era calma, mas havia uma tempestade por trás daquela aparência serena. Temos muito que discutir sobre suas filhas. O medo apertou no peito de Miguel. O que ele não sabia? Quais verdades estavam escondidas? O que realmente significava ser parte daquela família? Ele sentiu o mundo girar e seu coração batia no ritmo de um tambor. Estava prestes a descobrir que tudo poderia mudar em questão de segundos e que, talvez, as gêmeas não fossem a única coisa que ele tinha que salvar. Lorenzo estava ali, como uma sombra ameaçadora. Miguel sentiu o pânico crescer. O olhar de Lorenzo penetrava. Parecia conhecer todos os segredos enterrados dentro dele. Temos muito que discutir sobre suas filhas. As palavras saíram com um peso que quase fez Miguel cambalear. Não vou deixar você tocar nelas. A voz de Miguel tremia, mas seu desespero se transformou em bravura. No fundo, ele tinha que proteger o que restava de sua família. Lorenzo sorriu, mas não era um sorriso gentil. Era um sorriso que dizia que ele tinha planos. Você não tem ideia do que está por vir, Miguel. Clara e Luísa são muito mais do que você imagina. Elas pertencem a um legado, algo que você e sua esposa nunca entenderam completamente. Que legado? O que você quer com elas? Miguel estava à beira de explodir. A verdade estava se escondendo sob a superfície, e ele precisava dela como um náufrago precisa de ar. Sofia, a irmã da esposa, olhou para Lorenzo, depois para Miguel, e a expressão no rosto dela estava repleta de terror. Você não deveria estar aqui. As revelações podem custar caro.
Revelações? Que revelações? Miguel sentia que seu coração estava prestes a sair do peito. Ele olhou para Sofia, buscando proteção, mas o medo estava em seu olhar. Essa não era a resposta que ele esperava. Você precisa saber. Sofia começou, mas a porta atrás dele se arrombou abruptamente. Uma figura se lançou ao interior da sala. Miguel reconheceu o corpo. Seu coração congelou. Era a avó de Clara e Luísa, a mulher que ele pensava estar viva, mas que todos diziam ter sido morta anos atrás em um acidente. Miguel! Ela gritou, a voz dela cheia de emoção. Não você! Eles estão atrás de você! Você não pode ficar aqui. O choque percorreu cada fibra do corpo de Miguel. Vovó? Mas como? Eu não tenho tempo para explicar. Você precisa sair, agora! A urgência em sua voz ecoava na sala em ruínas. Miguel não conseguia entender, mas ele sabia que tinha que agir. Lorenzo, porém, estava calmo como uma tempestade, os olhos frios e precisos. Marta, você não deveria estar aqui. Isso é uma questão de família e você não faz parte dela. O ar ficou tenso. Miguel sentiu todo mundo se mover em câmera lenta. O que você quer dizer com isso? A pergunta saiu como um sussurro, cheio de desespero e determinação. A verdade, querido sobrinho, é que você está perto de descobrir que Clara e Luísa não são apenas suas filhas. Não pertencem a você como você pensa. Elas são especiais e estão ligadas a um poder que vai muito além do que você pode imaginar. As palavras de Lorenzo ressoaram como um eco. Miguel piscou, as peças começaram a se encaixar. As gêmeas especiais? O que isso significava? A pergunta pulsava, foita e estranha, corria nas veias dele. Eu não posso deixar você, começou a avó. Mas antes que ela pudesse terminar, um estrondo abalou tudo. As paredes chacoalharam, luzes piscaram e, de repente, a sala se iluminou com uma luz intensa. Miguel levou a mão aos olhos, atordoado. Quando finalmente conseguiu olhar novamente, Lorenzo estava na frente dele, mas suas características estavam se transformando, como se a própria realidade estivesse mudando. Miguel, é isso que eu estava tentando te avisar, gritou Sofia. Mas não havia tempo. Lorenzo deu um passo à frente, e o ambiente à sua volta explodiu em um turbilhão de luz e sombras. Miguel sentiu seu corpo ser puxado como se estivesse sendo drenado. O que estava acontecendo? A verdade estava prestes a ser exposta, mas a transformação era tão rápida e violenta que ele não podia processar. O mundo girava, e ele só queria proteger suas filhas. Mas havia algo maior em jogo. E então, tudo escureceu. Quando a luz retornou, Miguel se encontrou de volta no parque, no lugar onde tudo começou. Mas algo estava errado. As gêmeas estavam ali, brincando, mas não eram as mesmas. Elas estavam cercadas por uma aura estranha, e os sorrisos que antes eram alegres agora eram vazios, como se o brilho que as iluminava havia desaparecido. Miguel! Clara chamou, mas a voz dela parecia distante. Vem brincar com a gente. Miguel sentiu o coração desabar. O que realmente havia acontecido? O que ele tinha feito? O que ele não sabia que mudaria tudo? Enquanto a dúvida o consumia, ele sabia que a batalha estava apenas começando. E ele precisava descobrir a verdade. Miguel respirou fundo, tentando entender a situação. Clara e Luísa estavam ali, mas havia algo diferente nas suas expressões. O que tinha acontecido? Elas não eram mais as gêmeas alegres que ele conhecia. O brilho nos olhos tinha desaparecido. Meninas, ele chamou, avançando na direção delas. O que aconteceu? Vem brincar, papai, Luísa disse, mas a voz dela soava distante, quase robotizada. Miguel franziu a testa. Por que aquelas palavras o deixavam tão inquieto? O parque parecia estar envolto em uma névoa densa, como se alguma coisa sinistra estivesse prestes a acontecer. Miguel olhou ao redor, sentindo os olhos de outras pessoas sobre ele, murmúrios em sua direção. O que está acontecendo aqui? O medo começava a tomar conta dele. Então, do nada, um tímido sussurro surgiu de trás dele. Miguel. Era Sofia. Ela apareceu como um fantasma, e sua expressão era de pavor. Ela
Elas não são suas filhas. As palavras dela o atingiram como um soco no estômago. O que você quer dizer com isso? Miguel balançou a cabeça, tentando entender. Mas não havia respostas, apenas confusão. Não há tempo. Você precisa saber a verdade. Sofia olhou para as gêmeas e, em um movimento rápido, alcançou o ombro de Miguel. Elas não só estão ligadas a Lorenzo, como também são parte de algo maior. Antes que ele pudesse perguntar mais, a atmosfera mudou. Um vento forte soprou, fazendo as folhas das árvores tremerem e o céu escurecer. Clara e Luísa começaram a olhar para o lado como se algo invisível estivesse chamando por elas. Meninas, venham para cá! Miguel gritou, sua voz cheia de desespero. Elas não se mexeram. Em vez disso, começaram a recitar em uníssono. O que é perdido vai retornar. O passado clama por nós. Ele sentiu o frio percorrer sua espinha. O que estavam dizendo? O que isso significava? E quando ele olhou novamente, notou uma aura brilhante envolvendo Clara e Luísa. Elas estavam mudando. Suas formas pareciam desfocar. De repente, tudo se iluminou de forma abrupta. Uma luz ofuscante surgiu do nada, preenchendo cada canto do parque. Miguel fechou os olhos. A intensidade era insuportável. Quando ele os abriu novamente, tudo parecia diferente. Ele não estava mais no parque. Havia sido transportado para um lugar que parecia uma mistura de sonho e pesadelo. Enquanto tentava entender onde estava, uma figura familiar surgiu. Era sua esposa, Ana. Ela estava ali, mas havia algo de errado. O rosto dela estava pálido, como se estivesse se esforçando para reproduzir um sorriso. Miguel, você precisa escolher. Escolher? Ele estava atordoado. Escolher o quê? O que está acontecendo aqui? Você está viva? Não da maneira que você pensa. Aqui, tudo é uma ilusão. Ana disse, estendendo a mão. Para salvar as meninas, você precisa abrir mão de algo muito precioso. Eu não entendo. O que você está dizendo? Miguel começou a entrar em pânico. Não podia perder. Suas filhas de novo. Não, não. Elas são tudo o que tenho. Você não está vendo, Miguel. Elas não foram apenas levadas. Elas são parte de um plano maior que você não entende. Lorenzo, ele está manipulando tudo isso. As palavras dela ecoaram na mente de Miguel. Um plano maior? O que isso significava? E por que Ana disse que elas eram parte disso? Antes que ele pudesse processar tudo, a luz começou a se intensificar novamente. Ele sentiu-se sendo puxado. Como se a própria realidade estivesse se despedaçando ao seu redor. Papai! Clara gritou. E pela primeira vez, sua voz carregava um desespero genuíno. Miguel se virou para elas, e nesse instante, ele notou uma mudança no espaço. Claros e escuros se alternavam, e uma presença poderosa se aproximava. Que decidir agora, Miguel? O que está disposto a sacrificar para ter suas filhas de volta? A voz de Lorenzo ressoou ao longe, profunda e ameaçadora. Miguel se viu em um dilema angustiante. O que ele faria? O que aqueles segredos estavam escondendo? Ele sentia que a resposta estava a um passo, mas o caminho à frente parecia traiçoeiro. E assim, no meio de um turbilhão, ele percebeu que na verdade a luta acabara de começar, com voltas e reviravoltas que mudariam tudo. O que era real e o que era ilusão. E acima de tudo, até onde ele estaria disposto a ir para salvar suas filhas. Miguel estava paralisado. A luz ofuscante ainda pulsava ao seu redor, e o caos parecia se acalmar, mas ele sabia que algo estava se aproximando. O olhar determinado de Lorenzo refletia poder, mas no fundo havia um toque de desafio. O tempo parou quando Miguel ouviu as palavras de sua esposa ecoarem em sua mente. Você precisa escolher. Escolher o quê? Ele gritou, sentindo que o desespero dominava sua mente. Ele olhou para Sofia, que parecia tão assustada quanto ele. O que estamos fazendo aqui? O que está acontecendo com minhas filhas? Confie em mim, Miguel, implorou Sofia, puxando-o pela mão. Não temos muito tempo. Antes que pudesse reagir, uma onda de energia o circundou novamente.
Miguel sentiu-se ser puxado, e a realidade à sua volta distorcia-se em um vórtice de luz e sombras. A figura de sua esposa desmoronou diante de seus olhos, como um castelo de cartas, e ela desapareceu em um feixe de luz. Não! Ele gritou. A sensação de perda o atingiu com força. Compulsivamente, virou a cabeça, e tudo ao seu redor começou a girar. Ana, volte! De repente a cena mudou. Miguel estava em um lugar diferente. Ele estava debaixo de um céu azul escuro, e Clara e Luísa estavam à sua frente, mas não eram as mesmas que ele conhecia. As gêmeas se aproximaram dele, mas seus olhos tinham um brilho sinistro. Mamãe está com a gente, papai, Clara disse, com uma voz que parecia ecoar em várias dimensões ao mesmo tempo. Miguel sentiu um frio na espinha. Onde está sua mãe? Ele queria sair dali. A voz de Luísa se juntou à de Clara, criando o coro que fazia seus pés tremerem. Ela está aqui, Miguel. Bem aqui. As gêmeas falaram em uníssono, deixando-o angustiado. Vocês não são minhas filhas! Miguel gritou. Mas a verdade era mais complexa do que ele podia entender. As palavras de Lorenzo ainda ressoavam em sua cabeça. Você está errando, pai. Uma nova voz se manifestou. Uma voz feminina familiar. Era a avó das gêmeas, mas ela parecia diferente, como se estivesse sob influência de um poder obscuro. Olhe para elas, Miguel. Elas são a chave. O ambiente tremia. E a avó pôs a mão em seu ombro. Você precisa entender. Clara e Luísa não são apenas suas filhas. Elas possuem um legado maior do que você pensa. Você não pode protegê-las do que realmente são. O coração de Miguel disparou. Do que você está falando? O que elas são? Ele se sentia confuso, perdido. Em um mar de incertezas. Você está prestes a descobrir. A avó sorriu, mas havia uma frieza no olhar. Miguel sentiu um aperto no peito. Ele só queria suas filhas de volta, mas a pessoa que acreditava proteger estava se revelando uma estranha. Sofia! Ele chamou. Olhou ao redor, mas ela havia desaparecido. Miguel ficou apavorado, como se estivesse em um pesadelo do qual não conseguia despertar. Precisamos ir. A avó insistiu. Eles estão vindo. Um grito súbito cortou o ar, e Miguel viu Lorenzo, surgindo como uma sombra. Você não devia ter vindo, Miguel. A voz dele era suave, mas a ameaça estava presente. Você não pode escapar da verdade. O terror tomou conta de Miguel, que agora sentia que não havia como fugir. Ele olhou para suas filhas e viu algo que paralisou seu coração. As meninas começaram a flutuar, cercadas por uma luz negra e contínua. Papai! Elas gritaram ao mesmo tempo, como se estivessem presas em uma dimensão que ele não conseguia compreender. Não, não pare! Ele se lançou em direção a elas, mas uma força invisível o deteve. Você precisa decidir, Miguel, disse Lorenzo, avançando com um ar de triunfo. Sacrifique o que for necessário para levá-las consigo. Ou deixe que a verdade seja revelada. A cada palavra, o peso da decisão pressionava Miguel. Ele olhou uma última vez para suas filhas e para a avó, e nesse momento compreendeu que o que ele pensava saber era apenas a superfície. Havia camadas profundas que ele ainda não tinha alcançado. As gêmeas começaram a gritar novamente, mas Miguel estava distorcendo a realidade em sua mente. O que realmente significava protegê-las? O que estava perdido que ele não conhecia? E enquanto essas perguntas ecoavam em sua cabeça, a luz ao redor parecia se intensificar. Você está prestes a aprender do que elas realmente são feitas. As palavras de Lorenzo se tornaram uma sinfonia de horror e revelações. E então, tudo ficou escuro novamente. Tudo o que Miguel conhecia estava em jogo. Ele não sabia o que estava prestes a enfrentar, mas a luta pela verdade e pelo que restava de sua família acabava de começar. O que mais estava escondido sob a superfície? Miguel estava paralisado. A luz ofuscante ainda pulsava ao seu redor, e o caos parecia se acalmar, mas ele sabia que algo estava se aproximando. O olhar determinado de Lorenzo refletia poder, mas no fundo havia um toque de desafio.
O tempo parou quando Miguel ouviu as palavras de sua esposa ecoarem em sua mente. Você precisa escolher. Escolher o quê? Ele gritou, sentindo que o desespero dominava sua mente. Ele olhou para Sofia, que parecia tão assustada quanto ele. O que estamos fazendo aqui? O que está acontecendo com minhas filhas? Confie em mim, Miguel, implorou Sofia, puxando-o pela mão. Não temos muito tempo. Antes que pudesse reagir, uma onda de energia o circundou novamente. Miguel sentiu-se ser puxado, e a realidade à sua volta distorcia-se em um vórtice de luz e sombras. A figura de sua esposa desmoronou diante de seus olhos, como um castelo de cartas, e ela desapareceu em um feixe de luz. Não! Ele gritou. A sensação de perda o atingiu com força. Compulsivamente virou a cabeça e tudo ao seu redor começou a girar. Ana, volte! De repente a cena mudou. Miguel estava em um lugar diferente. Ele estava debaixo de um céu azul escuro e Clara e Luísa estavam à sua frente, mas não eram as mesmas que ele conhecia. As gêmeas se aproximaram dele, mas seus olhos tinham um brilho sinistro. Mamãe está com a gente, papai, Clara disse, com uma voz que parecia ecoar em várias dimensões ao mesmo tempo. Miguel sentiu um frio na espinha. Onde está sua mãe? Ele queria sair dali. A voz de Luísa se juntou à de Clara, criando um coro que fazia seus pés tremerem. Ela está aqui, Miguel, bem aqui, as gêmeas falaram em uníssono, deixando-o angustiado. Vocês não são minhas filhas! Miguel gritou, mas a verdade era mais complexa do que ele podia entender. As palavras de Lourenço ainda ressoavam em sua cabeça. Você está errando, pai. Uma nova voz se manifestou, uma voz feminina familiar. Era a avó das gêmeas, mas ela parecia diferente, como se estivesse sob influência de um poder obscuro. Olhe para elas, Miguel. Elas são a chave. O ambiente tremia, e a avó pôs a mão em seu ombro. Você precisa entender, Clara e Luísa não são apenas suas filhas. Elas possuem um legado maior do que você pensa. Você não pode protegê-las do que realmente são. O coração de Miguel disparou. Do que você está falando? O que elas são? Ele se sentia confuso, perdido em um mar de incertezas. Você está prestes a descobrir. A avó sorriu, mas havia uma frieza no olhar. Miguel sentiu um aperto no peito. Ele só queria suas filhas de volta, mas a pessoa que acreditava proteger estava se revelando uma estranha. Sofia, ele chamou. Olhou ao redor, mas ela havia desaparecido. Miguel ficou apavorado, como se estivesse em pesadelo do qual não conseguia despertar. Precisamos ir, a avó insistiu. Eles estão vindo. Um grito súbito cortou o ar, e Miguel viu Lourenço surgindo como uma sombra. Você não devia ter vindo, Miguel. A voz dele era suave, mas a ameaça estava presente. Você não pode escapar da verdade. O terror tomou conta de Miguel, que agora sentia que não havia como fugir. Ele olhou para suas filhas e viu algo que paralisou seu coração. As meninas começaram a flutuar, cercadas por uma luz negra e contínua. Papai! Elas gritaram ao mesmo tempo, como se estivessem presas em uma dimensão que ele não conseguia compreender. Mel, pare! Ele se lançou em direção a elas, mas uma força invisível o deteve. Você precisa decidir, Miguel, disse Lourenço, avançando com um ar de triunfo. Sacrifique o que for necessário para levá-las consigo, ou deixe que a verdade seja revelada. A cada palavra. O peso da decisão pressionava Miguel. Ele olhou uma última vez para suas filhas e para a avó, e nesse momento compreendeu que o que ele pensava saber era apenas a superfície. Havia camadas profundas que ele ainda não tinha alcançado. As gêmeas começaram a gritar novamente, mas Miguel estava distorcendo a realidade. Em sua mente, o que realmente significava protegê-las? O que estava perdido que ele não conhecia? E enquanto essas perguntas ecoavam em sua cabeça, a luz ao redor parecia se intensificar. Você está prestes a aprender do que elas realmente são feitas. As palavras de Lourenço se tornaram uma sinfonia de horror e revelações. E então, tudo ficou escuro novamente.
Quando a luz apareceu novamente, Miguel se viu em um lugar diferente, uma sala cheia de espelhos. Cada reflexo mostrava não apenas ele, mas uma versão de sua esposa. Ele piscou, confuso, e assistiu enquanto uma imagem de Ana se aproximava dele através de um espelho. Miguel, você precisa acreditar em mim. A voz dela era desesperada. Como você pode estar aqui? Ele questionou, mas antes que ela pudesse explicar, uma ruptura atravessou o espaço. À medida que os reflexos dos espelhos se distorciam, Miguel percebeu um detalhe horrendo. Uma das versões de Ana segurava algo que parecia ser um diário, mas não era um diário qualquer. Era um diário que ele conhecia muito bem, o diário da sua esposa, onde ela havia escrito tudo sobre suas esperanças e medos. Com um movimento rápido, a imagem no espelho começou a aparecer e desaparecer, revelando flashes de um passado que ele não conhecia, chamadas e encontros noturnos, sussurros sobre um legado que nunca lhe foi contado. Ele viu a avó de suas filhas em seus próprios relatos, mas havia algo terrível, algo que sugeria que elas tinham sido parte de um plano muito mais sombrio. Miguel, para! Ana gritou, aparecendo. De repente, mas ela estava envolta por uma aura sombria. Você não deve ver isso. Ele sentiu uma onda de choque atravessar seu corpo. O que você está escondendo de mim? O que você fez com as meninas? A imagem se distorceu em uma onda de luz agressiva e as vozes se sobrepuseram, formando um caos ensurdecedor. Miguel tentou cobrir os ouvidos, mas a realidade ao seu redor se desintegrou ainda mais. Ele viu flashes de Lorenzo, mas agora com Ana ao lado dele, como se fossem aliados. A horrenda verdade começava a fazer sentido, e a única coisa que Miguel sabia com certeza era que tudo que antes acreditava ter sido uma proteção estava revelando um caminho tortuoso de traição e segredos. Você não pode, Miguel sussurrou, o coração batendo descontroladamente em seu peito. Você não pode estar do lado dele, por favor. Mas, antes que ele pudesse concluir seu pensamento, uma última imagem surgiu diante dele. As gêmeas, rindo, mas com olhos vazios e profundos. Papai, venha brincar com a gente. E ao invés de correr para elas, Miguel hesitou, aterrorizado com a verdade que estava prestes a fazer e que poderia mudar tudo. Mas a única coisa que ele podia fazer agora era se perguntar a quem ele realmente deveria confiar. E enquanto o eco de suas dúvidas ressoava, uma nuvem de sombras se aproximava, e Miguel se preparava para o próximo ato de uma história que se tornava cada vez mais confusa e aterrorizante. Miguel estava paralisado. O eco dos gritos das gêmeas ainda reverberava em seus ouvidos. Ele olhou para Lorenzo, que agora parecia mais próximo, como uma sombra prestes a engoli-lo. O desespero o envolvia, e a urgência aumentava. O que você fez com elas? A voz dele saiu como um sussurro sufocado. Lorenzo sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Você não percebe, Miguel. Elas estão conectadas a um poder ancestral. E você é a chave. A palavra-chave soou como um golpe, reverberando em sua mente. Eu? O que você quer dizer com isso? As gêmeas flutuavam, cercadas pela energia escura. O coração de Miguel estava na garganta. Parem! O que está acontecendo? As palavras saíam de sua boca, mas a realidade se distorcia diante dele. Ana, ou o que parecia ser sua esposa, apareceu novamente entre os reflexos dos espelhos. Você precisa descer antes que seja tarde demais. A urgência na voz dela o atingiu como um soco. Descer? Para onde? Ele estava confuso, perdido em um labirinto de escolhas e mentiras. Antes que Ana pudesse responder, uma onda de luz rompeu a escuridão, e Miguel sentiu seu corpo sendo puxado, arrastado com força. Se sentiu deslocado e, quando finalmente abriu os olhos, estava em um espaço onde tudo parecia diferente. A sala estava cheia de pessoas. Estranhas,
conhecidas. Eram familiares, amigos. Na verdade, todos aqueles que perdera nos últimos anos estavam ali. Miguel! A avó de Clara e Luísa estava à sua frente. Seu olhar metia medo. Você não deveria estar aqui, querido. A voz dela tremia. Mas eu preciso encontrar as meninas. Ele estava agitado, observando rostos conhecidos sem saber. Por que estavam ali? O que estava acontecendo? Você não entende. Ela começou, mas as palavras falharam. De repente, um som ensurdecedor veio de trás, como se a própria realidade estivesse se despedaçando. Todos olharam, uma onda de pânico surgindo. Então, em meio à confusão, um grito cortou o ar. Papai! Era Luísa. Mas não soava como ela. Vem comigo. A forma da gêmea surgiu ao longe, mas a expressão em seus rostos estava errada. Eram sombras de quem deveriam ser. Miguel deu um passo à frente, seu corpo ansioso para alcançá-las. Mas a avó o deteve. Não, não vá atrás delas. A voz dela era um misto de desespero e desamparo. A multidão parecia se apertar ao seu redor, o espaço diminuindo. Ele não conseguia entender. Eu preciso delas. O que está acontecendo aqui? De repente, a sala começou a girar. O ambiente distorcido fez Miguel sentir que estava perdendo a sanidade. Gritos misturavam-se a risadas. As faces familiares tornaram-se grotescas. Você não percebe, Miguel? Lorenzo irrompeu entre eles, como um deus que tem o poder de alterar a própria percepção. Elas precisam de você, mas você em breve precisará decidir se está disposto a perdê-las. Se você realmente as conhece. A revelação parecia um golpe. Ele se lembrou das palavras de Ana, dos sussurros de Sofia. O que você quer dizer? O coração dele disparava. Elas não são quem você pensa, Miguel. E você também não é. As palavras de Lorenzo causaram um tremor no chão sob seus pés. E se eu dissesse que a sua vida, as memórias que você guarda sobre sua esposa, são mentiras? As palavras ecoaram, e a multidão se agitou, vozes sussurrando. Miguel queria gritar, mas a verdade o paralisava. Então, de repente, uma luz surgiu e envolveu tudo. A visão clareou, e ali, diante dele, estava Ana, mas não a Ana que ele conhecia. Seus olhos estavam repletos de uma escuridão que lhe era estranha. Miguel, eu não tenho tempo. Ela estendeu a mão, mas não havia mais esperança no olhar dela. E antes que pudesse entender o que estava acontecendo, ela sussurrou. As gêmeas são suas e não são. A última frase soou como uma lâmina cruzando seu coração. Ele queria entender, mas o mundo girou novamente. O eco do que as gêmeas eram e o que ele realmente era disparava nele. Mente dele. O chão sob seus pés tremeu, e a certeza mais profunda de que tudo mudaria se impôs sobre ele. No instante seguinte, tudo estourou em um turbilhão, e Miguel foi arremessado em direção a uma nova escuridão, deixando para trás a confusão que o consumia. A única pergunta que restava: o que ele realmente sabia sobre sua própria família? A escuridão começou a se dissipar, mas Miguel ainda sentia o coração acelerado. O que havia acontecido? Ele estava em uma sala cheia de espelhos, cada reflexo mostrando uma versão de Ana, mas elas estavam distorcidas, suas feições retorcidas por uma essência sinistra. Miguel, você precisa acreditar em mim! A voz dela atravessou a penumbra, soando cheia de desespero. Antes que pudesse responder, uma onda de luz brilhou na sala, quase como se tudo estivesse reagindo à sua presença. Miguel piscou, e enquanto os reflexos dançavam, ele percebeu que algo estava errado. As imagens de Ana começaram a falhar, desmoronando como uma pintura molhada. Ele sentiu uma onda de pânico intenso. Ana, por favor! Sua voz já soava mais despedaçada. O que realmente havia acontecido com ela? De repente, uma risada ecoou pela sala. Uma risada que não pertencia a ninguém que ele conhecia. Lorenzo apareceu como uma sombra, seus olhos brilhando com um poder maligno. Você está prestes a entender a verdade, Miguel. Assista! Então a luz se intensificou, e uma imagem começou a se projetar na parede, como um filme. Miguel viu Clara e Luísa, pequenas e alegres, mas ao lado delas
estavam figuras que ele reconheceu. Figuras do passado que ele havia esquecido. Silhuetas de seus avós, seus parentes, todos parecendo mais jovens. Mas havia algo mais. Uma terceira figura. Uma mulher cercada por uma aura que irradiava algo entre o mágico e o maligno. Ela não pode ser Miguel murmurou, o coração congelando. Era sua mãe, viva e saudável, com um sorriso enigmático. Mas como isso é possível? Ele tinha certeza de que sua mãe havia morrido anos atrás. Então, a imagem mudou rapidamente. Ele viu sua própria infância, momentos que não se lembrava. Miguel observou angustiado. Crianças brincando, sorrisos inocentes, até que a imagem cortou para um lugar escuro, e a voz de sua mãe ecoou na sala. Filho, nunca se esqueça do legado que herdamos. Legado? O que isso significava? A sala começou a tremer, e os reflexos à sua volta distorciam-se. Lorenzo riu. Sua mãe estava escondendo a verdade sobre quem vocês realmente são. Clara e Luísa não são apenas suas filhas, Miguel. Elas são a chave para um poder além da sua compreensão. Miguel já queria gritar, a confusão tomando conta. Quando ele olhou para as gêmeas novamente, percebeu que elas estavam cercadas por uma luz negra, quase como se estivessem absorvendo toda a escuridão da sala. Não. O que você fez com elas? Lorenzo se aproximou, seu olhar intenso. Elas têm o potencial para governar povos, Miguel. E você é parte disso, mais do que imagina. Miguel sentiu um nó na garganta. As palavras de Lorenzo eram como flechas, atravessando sua mente. Você não está sendo sincero. Isso não. É o que eu quero para elas. Mas não é você quem decide, Miguel. Lorenzo gritou. Elas estão conectadas ao nosso legado. Miguel teve um lampejo de compreensão. Uma verdade que ele jamais imaginou. O golpe finalmente atingiu o cerne de sua dor. Ele sempre pensou que seus relacionamentos eram normais, mas na verdade havia um plano muito maior. Uma maldição que seguia sua família por gerações. Assustado e em pânico, ele viu que sua avó, antes tão carinhosa, havia sido parte de tudo isso. E então, antes que pudesse reagir, o chão sob seus pés se partiu. Miguel caiu em um abismo de trevas. A sensação de queda o envolveu. Enquanto caía, o grito de Ana ecoou na sua mente. Você precisa decidir. Ele estava prestes a tocar o fundo quando tudo se iluminou novamente e ele se viu em pé no parque onde tudo havia começado. Mas agora estava vazio, como se todos tivessem desaparecido. A atmosfera estava densa, carregada de uma pressão que o fazia sentir como se estivesse sufocando. Miguel olhou ao redor, buscando Clara e Luísa, mas elas estavam longe. Ele podia ouvir murmúrios distantes, vozes conhecidas se misturando em um coro de confusão. Papai! A voz de Luísa cortou o ar, mas não parecia como antes. Vem brincar com a gente. E ali, no meio do nada, Miguel percebeu. Ele estava numa trama muito maior, tecida com mentiras e verdades ocultas. O que realmente significava ser um pai? Qual era o preço que ele teria que pagar para mantê-las seguras? A escuridão se aproximava. E ele sabia que as revelações estavam apenas começando. Miguel estava paralisado. O eco dos gritos das gêmeas ainda reverberava em seus ouvidos. Ele olhou para Lorenzo, que parecia mais próximo, como uma sombra prestes a engoli-lo. O desespero o envolvia e a urgência aumentava. O que você fez com elas? A voz dele saiu como um sussurro sufocado. Lorenzo sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Você não percebe, Miguel? Elas estão conectadas a um poder ancestral. E você? Você é a chave. A palavra-chave soou como um golpe reverberando em sua mente. Eu? O que você quer dizer com isso? As gêmeas flutuavam, cercadas pela energia escura. O coração de Miguel estava na garganta. Parem! O que está acontecendo? As palavras saíam de sua boca, mas a realidade se distorcia diante dele. Ana, ou o que parecia ser sua esposa, apareceu novamente entre os reflexos dos espelhos. Você precisa descer antes que seja tarde demais.
A urgência na voz dela o atingiu como um soco. Descer? Para onde? Ele estava confuso, perdido em um labirinto de escolhas e mentiras. Antes que Ana pudesse responder, uma onda de luz rompeu a escuridão. E Miguel sentiu seu corpo sendo puxado, arrastado com força. Se sentiu deslocado. Quando finalmente abriu os olhos, estava em um espaço onde tudo parecia diferente. A sala estava cheia de pessoas, estranhas, conhecidas. Eram familiares, amigos, todos aqueles que perdera estavam ali. Miguel, a avó de Clara e Luísa, estava à sua frente. Seu olhar metia medo. Você não deveria estar aqui, querido. A voz dela tremia. Mas eu preciso encontrar as meninas. Ele estava agitado, observando rostos conhecidos sem saber por que estavam ali. O que estava acontecendo? Você não entende. Ela começou, mas as palavras falharam. De repente, um som ensurdecedor veio de trás, como se a própria realidade estivesse se despedaçando. Todos olharam, uma onda de pânico surgindo. Então, em meio à confusão, um grito cortou o ar. Papai! Era Luísa, mas não soava como ela. Vem comigo! A forma das gêmeas surgiu ao longe, mas a expressão em seus rostos estava errada. Eram sombras de quem deveriam ser. Miguel deu um passo à frente, seu corpo ansioso para alcançá-las. Mas a avó o deteve. Não, não vá atrás delas. A voz dela era um misto de desespero e desamparo. A multidão parecia se apertar ao seu redor, o espaço diminuindo. Ele não conseguia entender. Eu preciso delas. O que está acontecendo aqui? Uma luz ofuscante surgiu do nada, e então o mundo começou a desmoronar. As paredes da sala se dobraram, e Miguel sentiu que tudo ao seu redor começava a girar. O que está acontecendo? Ele gritou, mas o som foi engolido pelo caos. Então, em meio à confusão, surgiu uma figura familiar. Era Sofia. Com um olhar preocupado, ela estendeu a mão para Miguel. Você precisa saber tudo o que aconteceu nos últimos anos. Tudo o que você ignorou. Isso é mais profundo do que você imagina. Ele a encarou, lutando para entender. Sofia, o quê? O que você está falando? Mas a resposta dela foi interrompida por uma sombra imensa que se formou na sala. Lorenzo apareceu novamente, mais poderoso, como se absorvesse toda a luz ao seu redor. O legado glorioso, Miguel, está ao seu alcance, mas você precisa abrir mão de algo, alguém. Ele olhou com uma intensidade aterradora. Miguel sentiu um frio na espinha. Não, não vou fazer isso. Não vou sacrificar nada. A dor em seu peito era quase insuportável. Ele não sabia o que Lorenzo queria, mas tinha certeza de que não poderia confiar nele. Você não tem escolha, Lorenzo gritou, e então um clarão ofuscante inundou a sala. Silêncio momentâneo. Tudo escureceu. Quando a luz retornou, Miguel percebeu que estava sozinho, em um lugar que parecia uma extensão do próprio inferno. Ele respirou fundo, tentando se concentrar, mas então, uma dor intensa subiu pelo seu corpo. Ele se sentiu desmaiar, como se tudo estivesse sendo puxado para fora de si. Tudo começou a fazer sentido. Uma imagem perturbadora surgiu em sua mente. Foi como se ele estivesse sendo assombrado por todas as mentiras que cercavam a sua vida. E então uma verdade devastadora se revelou a ele. Uma verdade que mudaria tudo. Ele ouviu uma voz familiar atrás dele. Era Ana novamente, mas sua aparência estava mudada. Desculpa, Miguel, você precisa entender. Clara e Luísa, elas não são suas filhas. Elas são parte de mim. Parte da maldição que nos une. Miguel ficou paralisado, como se tivesse levado um soco no estômago. O que você quer dizer com isso? Eu sou a origem de tudo isso, Miguel. O poder que Lorenzo deseja. Ele está dentro de você. E Clara e Luísa, elas são a chave. Mas você não pode salvá-las sem sacrificar a verdade. A verdade que te destrói. A revelação fez Miguel vacilar. Você estava mentindo para mim. Como pôde ocultar isso? Ele não conseguia lidar com a dor. A traição o consumia. Eu te protegi. Não era para você saber. Ana gritou,
mas havia desespero em sua voz. Diante daquela verdade, Miguel percebeu que sua vida estava prestes a desmoronar. E enquanto o chão tremer, ele se viu diante do abismo. Você fez isso tudo por que razões? Mas antes que pudesse receber uma resposta, o cenário se desfez novamente. E Miguel se viu frente a frente com Lorenzo. O que ele estava prestes a ouvir poderia mudar. Para sempre a história dele e das gêmeas. Preparado para a verdade, Miguel? A voz de Lorenzo ressoou como um trovão. O destino de todos vocês depende de suas escolhas agora. E a verdadeira batalha pelo que restava da família estava prestes a começar. Miguel se sentia como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. O olhar de Lorenzo era penetrante, e as palavras ecoavam como respostas a perguntas que ele nem sabia que tinha. Elas são a chave, Miguel. E você também. As gêmeas giravam, cercadas por uma energia escura. Suas faces sempre sorridentes, agora alteradas e profundidades estranhas. Papai! Luísa gritou. Mas agora o chamado era uma súplica. O coração de Miguel se apertou. Eu não vou deixar você fazer isso. Ele se lançou para frente, mas um poder invisível deteve. O medo pulsava em suas veias e a raiva quase o cegou. Elas são minhas filhas! Lorenzo deu um passo à frente, como um caçador pronto para abater sua presa. E o que você está disposto a sacrificar para mantê-las? A verdade é que você sempre soube, Miguel. Você só estava evitando encarar. Miguel tremia, as emoções fervilhando. A voz de sua esposa parecia distante, como se ecoasse de um lugar que ele não podia mais acessar. Ana! Ele chamou. Mas a imagem dela desaparecia na escuridão. Então um lampejo de determinação surgiu. Ele não podia deixar isso acontecer. Clara e Luísa mereciam liberdade, não essa sombra que Lorenzo impunha. Eu sou o pai delas. Eu não vou permitir que você controle suas vidas. A energia ao redor começou a vibrar. Então Miguel gritou, não mais para Lorenzo, mas em clamor entranhado na alma. Eu nunca deixarei vocês. Nesse momento, sua determinação se entrelaçou em um feixe de luz que explodiu, quebrando a influência de Lorenzo. As meninas pararam de girar, os olhos voltando a brilhar. Clara e Luísa aproximaram-se e elas estavam elas mesmas novamente. Papai! Gritaram, e o eco daquele afeto fez o universo parecer se estabilizar. Miguel as envolveu com os braços, quase desabando em lágrimas. Nada vai te acontecer, eu prometo. Mas Lorenzo rugiu em fúria, suas formas começando a se desfazer, como se o poder que controlava já estivesse sendo confrontado. Você não pode escapar de seu destino, Miguel. Você não pode! Ele gritou, mas a determinação de Miguel crescia. Com um movimento brusco, ele segurou as mãos das gêmeas e juntos lançaram um raio de luz em direção à escuridão. Uma explosão de calor e cor irrompeu, e Miguel sentiu seu corpo ser elevado, como se estivesse flutuando. Era uma sensação de liberdade e união, e naquele instante, ação e devoção colidiam. Lorenzo desapareceu em um grito que reverberou no espaço. E então tudo estava em silêncio. Miguel se viu de volta no parque. Clara e Luísa corriam ao seu redor. Rindo, as folhas das árvores dançavam, a luz do sol banhando tudo. Era como se nada tivesse acontecido. Mas no fundo de seu coração, ele sabia que não havia como apagar a luta que tinham passado. Mamãe! Luísa chamou, ao olhar ao redor, como se estivesse buscando por Ana. Um aperto de dor subiu, mas Miguel só conseguiu sorrir. Ela estará sempre com a gente, meninas. Ele abraçou as gêmeas, a realidade se firmando à sua volta. Mas uma partícula de dúvida o assaltou. O que restava do legado? O que realmente era verdadeiro e o que era uma ilusão? As perguntas reverberavam em sua mente, enquanto ele olhava o horizonte. O tempo revelaria mais, e ele estava pronto para enfrentar qualquer desafio que surgisse. Os pássaros cantavam, e ele sabia que precisava estar preparado para o que viria a seguir. Clara e Luísa eram a sua luz, mas o futuro ainda estava envolto em mistério. O brilho no olhar das gêmeas trazia esperança, e por um breve momento, tudo parecia certo.
Porém, ele também sabia que a linha entre a realidade e a escuridão era tênue. E assim, Miguel se preparou para novas jornadas, sabendo que o que estava à frente ainda poderia revelar segredos dolorosos. Mas ele enfrentaria, por elas, por sua família. Agora, antes de seguirmos em frente, eu preciso de um favor. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Então esmague esse botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. E eu quero saber suas reações e teorias sobre esse final nos comentários. Vamos conversar. Essa comunidade é incrível e você faz parte disso.